Olá pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre métricas que são úteis para problemas com classes desbalanceadas, que são problemas que aparecem bastante na vida real. A boa parte dessa aula vai ser apresentada pelo meu aluno de mestrado, que é o nosso estagiário de docência, o Lucas Marques. Bom, vamos então começar com um exemplo real, onde o desbalanceamento pode ser problemático ou até mesmo catastrófico. Imagine que você possua um conjunto de dados, onde o x represente as características do paciente e o y represente se ele possui uma certa doença ou não. Neste caso, o 0 representa se ele é um indivíduo saudável e o 1 representa se ele possui alguma forma de câncer. Através de uma regressão logística, você obtém 99% de acurácia, ou seja, 1% de erro. Até aí muito bem, até você decidir examinar o seu conjunto de dados. Examinando melhor, você nota que 99,5% das entradas estão como saudáveis e apenas 0,5% são acometidas pelo câncer. Isso significa que qualquer preditor ou modelo que chute que o paciente é saudável obterá apenas 0,5% de erro, ou seja, 99,5% de acurácia. Isso é causado pelo desbalanceamento das classes. Tal desbalanceamento pode gerar resultados enganosos para a acurácia, pois nós queremos realmente predizer a classe mais importante, ou classe de interesse. Neste caso, a classe de interesse é a classe que representa as pessoas com câncer. E se nós tirássemos apenas a acurácia da classe de interesse? Isso seria insuficiente, pois existem dois tipos de erros: o falso positivo e o falso negativo. Neste caso, o falso positivo é quando uma pessoa é saudável, mas nós classificamos ela com câncer. E o falso negativo é o contrário, quando uma pessoa possui câncer, mas nós classificamos ela como saudável. No caso deste classificador, falso negativo é muito mais danoso, pois caso a pessoa possua realmente câncer e nós dizemos que ela é saudável, ela não fará os exames. Entretanto, se nós dissermos que a pessoa possui câncer, mas na verdade ela é saudável, ela só realizará outro exame para comprovar se ela possui mesmo a doença ou não. Para ilustrar melhor os erros e acertos, nós podemos dividir o conjunto de dados em duas partes. O mais à esquerda é quando y é igual a 1 e o mais à direita é quando é igual a 0. Quando o preditor ou classificador tem como saída 1, é essa bola do centro, a verde. Isso significa que se o classificador tem como saída 1 e a entrada é realmente 1, nós temos um verdadeiro positivo. Caso a saída do modelo seja 1, mas a entrada seja, na verdade, 0, é um falso positivo. Se a bola central é quando o modelo prediz que é 1, a parte externa significa quando o modelo prediz que é 0. Então, caso a classe de entrada seja 0 e o modelo prediga 0, isso significa que é um verdadeiro negativo. Já um falso negativo é quando a classe de entrada é 1, mas o modelo prediz 0. Através dos 4 números é possível obter duas fórmulas: a precisão e a recall. A precisão é a quantidade de verdadeiros positivos dividido pela quantidade de verdadeiros positivos mais a quantidade de falsos positivos. Já a recall é a quantidade de verdadeiros positivos sobre verdadeiros positivos mais falsos negativos. Olá pessoal, para a gente tentar entender melhor o conceito de Precision Recall, vamos usar uma forma mais visual e também fazer uma analogia com um caso prático. Então, essa figura é a mesma do slide anterior, mas tem só uma diferença, que os falsos positivos estão em vermelho, certo? E as legendas aqui estão em inglês, né? Que são os caras relevantes, os caras que são positivos, né? No mundo real. Aqui os negativos, e tudo que está aqui dentro é o que o seu classificador predisse como positivo. E o que está fora do círculo, o classificador predisse como negativo. Certo? Então, graficamente, usando essa figura, a precisão é
essa parte aqui que é os verdadeiros positivos, dividido pelo total de caras que o classificador disse que era positivo, certo? Então, a precisão, se a gente fizer uma analogia com um alarme, vamos pensar um alarme de uma casa, né? Um alarme com uma precisão muito alta significa que uma vez que ele apitar, que ele for acionado, é quase certo de que houve uma invasão na casa. Certo? Uma pessoa entrou na sua casa. Isso é um alarme com uma alta precisão. Por quê? Para esse número aqui ficar alto, essa parte vermelhinha aqui tem que ser pequena, né? Ou seja, vão ter poucos falsos positivos, que é quando o alarme dispara sem ser uma invasão, né? Sei lá, um passarinho entrou na casa e o alarme disparou, não é uma invasão, né? Que o alarme deveria disparar, mas ele dispara. Isso é um falso positivo. Então, um alarme com alta precisão vai ter pouco falso positivo, né? Por outro lado, um alarme com falsa precisão, ele pode acabar perdendo muita gente que é positivo, né? Ou seja, se entrar um ladrão cuidadoso ali na sua casa, um ladrão pequenininho, o alarme não vai disparar, certo? Então, um alarme, uma alta precisão é isso. Quando ele fala que é porque é mesmo. Mas ele pode acabar perdendo casos que são positivos e ele não reconhece. Já o recall é também aqui em cima é o mesmo número, são os verdadeiros positivos, é o mesmo número da precisão, certo? Mais embaixo são todos os positivos, né? Todos os positivos do seu mundo real, né? Do seu conjunto de validação todo. Certo? Então, esse número de recall vai ser grande quando a quantidade de verdadeiros positivos for próxima de todos os positivos, né? Ou seja, quando ele, pensando no alarme, né, o recall vai ser alto, quando o alarme disparar para todos os eventos positivos, né? Então, toda vez que tiver uma invasão, o seu alarme vai disparar. Isso é um alarme com alto recall. Agora, qual a tendência de um alarme com alto recall? Pode acontecer que ele tenha muitos falsos positivos. Veja que os falsos positivos não entram aqui nessa conta. Então, é fácil você ter um alarme com alto recall. É só você ajustar a sensibilidade dele para ficar bem alta, né? Ele fica bem sensível. Então, qualquer coisinha na casa, ele vai apitar. E aí, então, ele não vai perder nenhum invasor. Só que aí, se entrar um passarinho, ele vai apitar. Se entrar um mosquitinho, ele vai apitar. Então, ele vai acabar apitando em muitas situações que não são realmente positivas. Voltando ao slide anterior, como é que eu sei que meu modelo está saindo bem? Bom, é fácil. É quando o recall e a precision estão próximos de 1. Para evitar muita confusão, nós vamos utilizar os nomes em inglês, porque a precision ela pode ser precisão, mas pode ocorrer muito de ela ser confundida com acurácia. Já o recall ele tem alguns nomes, né? Revocação, taxa de verdadeiros positivos, sensitividade e cobertura também. Vamos supor então que a gente tem um preditor e que ele tem um limiar de 0,5 ali na metade. Significa que se a probabilidade for maior que 50%, ele vai ser classificado como 1 e menor ou igual será 0. Aí vamos supor que a gente queira atribuir um limiar flutuante, né, que varia de acordo com uma variável do tipo t. Caso a gente queira uma precisão mais alta, nós podemos setar esse limiar para, por exemplo, 70%, 0,7. Isso significa para que uma classe seja 1, ela tem que passar esse valor de 70%. Então, vão haver mais zeros do que uns. Agora, caso a gente queira uma recall mais alta, a gente pode baixar esse valor para, por exemplo, 30%.
Isso significa que vão ter mais classes classificadas como 1 e menos como 0. Mas então qual que é o melhor? Depende da sua aplicação. Você pode plotar uma curva para avaliar a performance desses preditores, variando o t. Você pode plotar o ponto de precisão recall. Então, vamos supor que você tenha lá um preditor que se saia bem, variando esse t, né? Mantenha estável ali, né? Agora outro não deu muito certo com esse t, que dependendo do valor, depende muito da sua aplicação. Aí vão haver casos em que seu preditor ele se comporta diferente para valores de t. Em um momento ele está com uma performance muito baixa, mas a partir que você muda esse t ele aumenta, que é no caso daquela linha azul que nós temos ali. Isso vai depender da sua aplicação. No nosso caso, por exemplo, para detecção de pessoas com câncer, você pode dar prioridade, né? Você pode preferir que os falsos positivos superem os falsos negativos. Que é o caso da pessoa em que é classificado que ela tem e ela faz um segundo exame e descobre que ela não tem, né? Então depende muito da aplicação que você vai abordar. Então, como nós podemos unir essas duas métricas em um só número? Talvez através de uma média aritmética. Nós temos aqueles 3 itens ali. Eu queria chamar a atenção para o segundo e terceiro itens. No segundo item nós temos 0.7 de precisão, mais 0.1 de recall. E aí, somando ele dividido por 2, nós temos 0.4 de média. E no terceiro item, né, a precisão está bem baixa, de 0.02. Entretanto, o recall está alto. A gente consegue obter esses números através de um classificador que chute tudo em 1. O que não é muito bom, né? Porque no final vai dar 0.5, 0.51. Então nós podemos harmonizar, né, esses dois números de modo que puxe para o menor valor. A gente pode usar uma média harmônica. Ali nossa fórmula é 2 vezes a precisão vezes o recall dividido pela soma de precisão e recall. Essa média harmônica também é chamada de F-metric, F-measure ou até F1 score. Nós também podemos atribuir um peso para a precisão, que é esse beta. E aí se você atribui a 1, você vai ver que a gente chega naquela média harmônica que nós tínhamos antes. Se nós passarmos essa média harmônica em cima daqueles valores ali que foi mostrada na média aritmética, nós vamos obter o seguinte. Vocês vão ver que como a variação de 0.5 para 0.4 foi bem pouca, puxa, né, para o 0.4, então um final de 0.44. Já no segundo item, o menor item é o 0.1, que é o recall. Então ela vai para 0.18. E no terceiro caso, que talvez seja o mais extremo, ela vai puxar muito para o 0.02, o que é bom, né? Porque um classificador que só prediz tudo como 1 não é muito bom. Até agora nós vimos problemas de classificação binária. Mas e se o problema for multiclasse? Neste caso, todas as classes vão ser importantes. Então nós teremos que ter precisão e recall para cada classe. Nós vamos tirar uma métrica F para cada uma delas. Para isso nós precisamos construir uma matriz de confusão. Então nós pegaremos nosso conjunto de entrada, ali com as classes, e também os valores reais. E vamos começar a construir a matriz de confusão. Com a tabela de matriz de confusão, nós podemos então prosseguir para as entradas. Aqui nós temos o exemplo 1, né, a linha 1 da entrada. Classe real A, o preditor teve como saída B. Então nós vamos até a coluna A, linha B, marcamos 1, que ele errou. Na segunda linha nós temos classe real B, preditor saída D. Então acertou. Linha C nós temos linha 3, perdão. Nós temos classe real C, o preditor teve como saída A. Então ele errou. Vamos até a coluna C, linha A, marcamos. Aqui nós temos a entrada 4, AA. Então, o preditor acertou. Vamos marcar aqui. Linha 5, B com B. Vamos marcar aqui. Na última linha, linha 6, classe real C, preditor, teve como saída A. Então, errou novamente. Vamos marcar aqui. Como não há mais linha de entrada, vamos prosseguir e marcar todas como 0 agora.
Com o slide anterior, nós temos essa matriz de confusão preenchida já, então vamos calcular agora os verdadeiros positivos, falso positivo e falso negativo de cada classe. Vamos começar com a classe A. Então, quando a gente tem A e A, é um verdadeiro positivo. Então vamos marcar na tabela. Já aqui a gente tem os falsos positivos. Isso significa que a classe era B ou C e marcamos como A. Então vamos ali para a tabela, né? Já a coluna daqui, esses números em amarelo, são os falsos negativos. Isso significa que era realmente A, mas nós marcamos com B ou C. Então, temos a coluna do A completa aqui. Então vamos lá calcular agora a precisão e o recall. A precisão é o número de verdadeiros positivos, aí dividido sobre os verdadeiros positivos, mais os falsos positivos. Então a gente tem 1/3. Já o recall, a gente pega o verdadeiro positivo, dividido pelo verdadeiro positivo, mais, falta agora é o falso negativo. A gente tem meio. Vamos agora calcular a B. Então vamos lá. Começando B. Então B com B, 2, verdadeiro positivo. Vamos lá. Aí agora, esta linha, né? Nós temos 1. Só aqui que só confundiu com A, não com C. E finalmente, aqui não temos nenhum, então 0. Vamos de novo refazer a conta do Precision e do Recall de B. Então temos 2/3 e 1. Vamos agora então calcular C, né? Ali os verdadeiros positivos de C, não teve nenhum, bem como nenhum falso positivo. No entanto, tivemos um falso negativo. Perdão, 2. Então vamos lá. Só que infelizmente, como 0 dividido por 2 também dá 0, então tudo 0. Os resultados anteriores nós conseguimos concatenar, né, com a nossa matriz de confusão para poder realizar os cálculos da Precision Recall. E aí tem duas formas de calcular essas métricas. O micro average, que você vai usar uma média ponderada por frequência, né? Como nós podemos ver, pegar esses valores e colocar aqui. Então nós temos para cada, né, classe nessas classes, você vai substituir aqui para poder fazer esse cálculo de acordo com a quantidade de vezes que cada classe aparece. E também há outro jeito de calcular, que é a macro average, onde todas elas têm o mesmo peso. Então, ao invés dessa somatória, você vai usar só os números de classe, no caso 3. E aí, já usa esse valor direto daqui, na somatória. Aí, com esses dois valores que você obteve das 3 classes, o P e o R, você consegue calcular o F-score para todas essas classes, né, num valor só. E é basicamente isso. Pessoal, então para complementar a fala do Lucas sobre essas medidas multiclasse, eu só queria ponderar algumas coisas. Primeiro, aqui nas fórmulas, ó, esse C maiúsculo é o conjunto de classes, tá? E o C minúsculo é cada uma das classes, então. Então a gente tem esses contadores, né, por classe. E aqui embaixo também a gente tem os valores de Precision e Recall por classe, certo? E aqui na tabela estão os valores que a gente calculou para aquele exemplo anterior. A forma de fazer média micro average, né, média micro, ela não é diretamente, explicitamente ponderada por frequência, tá? Ela é naturalmente ponderada porque a gente está fazendo a média pelos contadores de acertos e erros, né? De true positive, false positive e false negative. Né? A gente está contando os totais, né? Então a gente está somando as linhas aqui, né? Somando os totais para todas as classes e dividindo também
né, por esses totais. E com isso, as classes que são mais frequentes vão ter contadores, né, de verdadeiros positivos e também de falsos negativos maiores, né? Você vai contar elas mais vezes, elas vão aparecer mais casos. Então, por isso que no final, fazer a média micro fica ponderado pela frequência, no sentido de que classes mais frequentes vão ter um peso maior na métrica, certo? Porque esses números aqui vão ser maiores do que das outras classes pouco frequentes. Então, as classes mais frequentes vão ter um peso maior na métrica final, na média, certo? Já a média macro, a gente pega, né, os valores de precisão e recall finais, né, que você já calculou para cada classe individualmente, como a gente viu já anteriormente. E aí faz uma média já nesses valores de precision e recall, né, de cada classe. E aí o que acontece é que mesmo que é uma classe pouco frequente, ela vai ter um peso, a precisão, o precision dela vai entrar aqui nessa fórmula com o mesmo peso, né, de uma precision de uma classe muito frequente. Então, o peso dessa precision de uma classe pouco ou mais frequente, pouco ou muito frequente, vai ser o mesmo, né? A mesma coisa para o recall. Então, a média macro, ela é um tipo de média que você usa quando classes pouco frequentes são importantes, são mais importantes, são ou tão importantes quanto as classes mais frequentes. E aí você quer considerar elas mais, você não quer diminuir o peso delas só porque elas são pouco frequentes. Você quer contar elas como tão importantes quanto as outras, certo? Ok, pessoal, então é isso. Muito obrigado. Até a próxima.